Olá, vamos a mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos falar do assunto mais pedido por aqui, que é o tratamento da vertigem fóbica ou da TPPP, que é a tontura postural perceptual persistente. E eu já conversei com vocês em outro vídeo que vale a pena você conferir aqui no canal sobre o que é a TPPP, como é que a gente faz o diagnóstico, quais são os sintomas mais comuns. E a gente conversou nesse vídeo que a TPPP é uma doença vestibular crônica, ou seja, que causa tontura no paciente de forma contínua. Então o paciente ele relata uma tontura que fica o tempo inteiro, mas que piora principalmente quando ele fica de pé, quando ele se movimenta ou quando ele está em ambientes que tem muitos objetos visuais em movimento. Bom, a gente já sabe que a TPPP é uma doença relacionada ao funcionamento, ao processamento das informações que a gente recebe, informações sensoriais relacionadas ao equilíbrio. E antes de a gente começar a falar do tratamento, eu já quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixe as suas dúvidas nos comentários para que a gente possa continuar conversando e para que você possa acompanhar os nossos vídeos. Bom, falando do tratamento da TPPP, ela inclui 3 medidas. Primeiro, a medicamentosa. A gente precisa entrar com medicamento nesse paciente e a classe de medicamentos de escolha são os antidepressivos. E aí existe uma gama de remédios e a escolha dessas medicações vai depender de cada paciente. Segundo, a reabilitação vestibular. A gente vai falar um pouquinho mais dela, mas são exercícios que você faz junto a um profissional no intuito de melhorar o seu equilíbrio. E terceiro é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Isso é feito junto a um psicólogo e eu vou explicar para vocês também porque isso é necessário. Então, primeiro, falando do medicamento, todos os pacientes com TPPP devem sim ser tratados com medicação. Na verdade, a medicação é uma das primeiras medidas aí que traz resultado no paciente. E essas medicações são antidepressivos, são medicações controladas e que só devem ser feitas após uma avaliação com o médico, para que ele possa escolher aí, no seu caso, qual é a melhor medicação. Essas medicações, quando usadas, não é porque o paciente tem depressão, apesar que grande parte dos pacientes com TPPP tem algum transtorno psiquiátrico ou depressivo, mas principalmente relacionado à ansiedade. Essas medicações a gente usa mesmo pro tratamento da TPPP, a gente tem indicação de usar. E os resultados a gente começa a ver depois de 3, 4 semanas de uso. Normalmente nas primeiras semanas o que a gente vê mais efeito colateral, pode piorar um pouquinho a tontura, até piorar um pouquinho a ansiedade, mas logo depois a gente começa a ver resultado. E é importante que o paciente repare as pequenas melhoras que ele vai apresentando, porque geralmente não é de um dia para o outro que o paciente vai notar que está sem tontura. Geralmente essa tontura, que é contínua, passa a ser episódica, então passa a acontecer em alguns momentos e em outros não. Segundo, a reabilitação vestibular ou reabilitação do equilíbrio. E isso a gente faz justamente para reajustar o equilíbrio do paciente. Se você assistiu o vídeo em que eu falo sobre diagnóstico, eu explico que o paciente com a TPPP, de forma inconsciente, ele fica o tempo inteiro em alerta, num estado de hipervigilância postural, monitorando o tempo inteiro o equilíbrio dele, depois que ele teve algum episódio aí que o acometeu, que causou desequilíbrio, tontura de uma forma repentina. E outra coisa é que o paciente com a TPPP, ele depende muito mais de pistas visuais e somatosensoriais, ou seja, de locais em que ele tem informações de como está a posição do corpo dele. Isso muito mais do que outras pessoas. Então ele depende muito mais da visão, por exemplo, e é por isso que quando ele entra em locais que tem muito movimento, como shopping, supermercados, ele fica incomodado, confuso, a tontura piora. E na reabilitação isso vai ser trabalhado, vai trazer um ajuste para esse equilíbrio, para que o paciente consiga deixar com que o equilíbrio funcione normalmente, de forma automática, como sempre foi, sem que ele precise ficar monitorando isso o tempo inteiro. Terceiro, a terapia cognitivo-comportamental, que isso é feito junto ao psicólogo. E como eu falei para vocês, grande parte dos pacientes com TPPP tem algum transtorno ansioso associado, ou que já tinha antes do quadro de tontura, ou que passou a ter depois que teve a tontura. E de qualquer forma, isso precisa ser tratado. E a TCC já vai atuar nisso.
além de atuar na parte emocional associada à tontura. Porque o paciente, ele começa a ficar mesmo com medo de ter a tontura, ele pensa talvez num constrangimento social, se ele sair na rua, passar mal, quem é que vai ajudar ele? Ele começa a ter alguma evitação, então tem locais que ele já não quer ir, ou mesmo antes de ele ir, por exemplo, se ele precisa sair na rua, às vezes quando ele está se arrumando, ele já começa a ter piora da tontura, porque ele já está com receio, já está com medo. Então essas emoções relacionadas à tontura precisam ser avaliadas e tratadas. E isso é feito através da terapia cognitivo-comportamental. Bom, é muito importante que você saiba, e se você tem a TPPP, você sabe que isso é verdade, que a tontura compromete muito as atividades diárias do paciente. Às vezes, atividades mesmo dentro de casa, ele para de fazer porque está com muita tontura. E o objetivo com o tratamento é justamente devolver a independência do paciente em relação às suas atividades diárias, as suas atividades em casa, as suas atividades no trabalho, suas atividades de lazer. E por definição, a TPPP é uma doença crônica, então pode ser que mesmo com um tratamento adequado e com o tempo, porque a gente precisa de tempo para que esse paciente melhore, ele tem alguns momentos de tontura, mas a gente espera que essa tontura seja uma tontura leve, seja uma tontura rápida e que não afete em nenhum momento as atividades diárias dele. Bom, gente, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre o tratamento. Se você acredita ter esse quadro, busque um médico para que possa fazer o diagnóstico e te orientar aí sobre o tratamento mais adequado para você. Um abraço e até o próximo vídeo.